Boa noite. Faltando menos de 6 dias para o segundo turno das eleições, a gente já sabia que essa reta final seria tensa. Mas os fatos deste fim de semana jogaram a disputa eleitoral num patamar extremamente preocupante. O tiroteio envolvendo Roberto Jefferson, com policiais feridos, provocou idas e vindas na campanha do presidente. E o ex-deputado de aliado bolsonarista virou bandido. Roberto Jefferson está no presídio de Benfica, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Ele passa por uma audiência de custódia nessa tarde. Quem acompanha toda a movimentação por lá é o nosso repórter Pedro Duran e é com ele que eu converso ao vivo. Pedro, boa noite. O que os advogados do Roberto Jefferson tentam argumentar neste momento? É uma argumentação difícil, como eles próprios reconhecem, viu, Márcio? Boa noite para você e para quem acompanha o Prime Time. Eles estão tentando convencer a justiça e vão tentar, ao longo desse processo, de dois fatos. O primeiro deles, de que Roberto Jefferson está com uma situação de saúde muito complicada, inclusive com a suspeita de uma recidiva do câncer. Ele já teve câncer 3 vezes, estaria com a suspeita de um novo tumor e precisaria investigar isso. Eles disseram que ele estava no meio dessa investigação e que justamente essa suspeita de um novo câncer pode ter feito com que ele ficasse com os ânimos mais acirrados. O segundo argumento é de que Roberto Jefferson reagiu no susto, quando atirou contra policiais federais usando um fuzil e também lançou pelo menos 2 granadas. E que depois, aquele vídeo inclusive que mostra ele dialogando ali com um policial federal no momento da rendição, ele estaria pacífico, teria tido um comportamento completamente diferente porque não tem nada contra a polícia e defende os policiais. Esses são os argumentos da defesa de Roberto Jefferson, que ao longo de todo esse processo, o inquérito das fake news já tentou várias coisas. Inclusive fez 2 minutas para tentar um indulto para Roberto Jefferson, pegando carona ali no indulto concedido a Daniel Silveira pelo presidente Jair Bolsonaro. Foram 2 minutas, uma para abranger todos os investigados no inquérito das fake news e outra só para Roberto Jefferson, mas a ideia não foi para frente, não teve a simpatia do Palácio do Planalto e Roberto Jefferson, portanto, continuou sendo investigado e teve essa determinação de prisão pelo ministro Alexandre de Moraes. Foram 2, na verdade. A primeira era porque ele tinha descumprido ordens ali das restrições impostas a ele, como, por exemplo, dar ordens para dirigentes do partido dele, o PTB, e também a gota d'água, as ofensas à ministra do STF, Carmen Lúcia. Quando os policiais foram tentar cumprir essa ordem, foram recebidos a bala. E aí, logo depois, o ministro Alexandre de Moraes deu uma nova ordem de prisão, falando justamente sobre essa reação dele. E agora, além daqueles problemas de antes, ele também é investigado por 4 tentativas de homicídio. Para se ter uma ideia, Márcio, até agora a gente não tem atualização de quantas munições tinham na casa de Roberto Jefferson, ex-deputado pelo PTB, lá em Comendador Levi Gasparian, que fica mais ou menos 2 horas aqui da capital fluminense. Isso porque eles estavam contando, a Polícia Federal estava contando ainda todo o material que tinha sido apreendido na casa dele. Então a vida não está fácil para Roberto Jefferson. Essa audiência de custódia começou com confusão. Os advogados do Roberto Jefferson disseram que foram impedidos pelo ministro Alexandre de Moraes de participar desse processo decisório, desse momento de ter ali a fazer a audiência de custódia, acompanhar o cliente. Acionaram a OAB veio até aqui com delegados da Comissão de Prerrogativas para tentar garantir o acesso a esses advogados. Eu conversei com integrantes da OAB, a própria Ordem dos Advogados soltou uma nota criticando essa decisão e a gente procurou o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes para tentar entender quais foram os critérios que basearam ele para que ele tomasse essa decisão. Fato é que uma audiência de custódia, Márcio, costuma demorar de 15 a 20 minutos. A gente já acompanhou várias, inclusive de presos aqui, que são políticos e acabaram presos depois de esquemas de corrupção, crimes até mais elaborados. Nesse caso, essa audiência de custódia já está muito mais longa, já está durando cerca de 1 hora. Então, é de se entender depois o que aconteceu de fato ali para que ela demorasse tanto e se o destino de Roberto Jefferson vai ser o presídio de Bangu 8, onde ele já ficou preso, o complexo de Jericinó, caso ele continue preso, caso a justiça decida mantê-lo preso
depois dessa audiência de custódia. Márcio. Muito obrigado, Pedro Duran, que falou com a gente ao vivo do Rio de Janeiro. Ele vai continuar lá no Complexo Prisional de Benfica e vai nos informando, à medida que essas informações forem surgindo, direto do Rio, sobre o destino de Roberto Jefferson nesta segunda-feira. A Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis manifestou um repúdio às agressões cometidas por Roberto Jefferson ontem. A entidade disse o seguinte, abre aspas, a reação violenta contra policiais é um atentado contra o próprio Estado e uma ofensa incomensurável à ordem pública, à ordem jurídica. Os policiais brasileiros esperam uma atuação firme do Estado, dos três poderes da República, que vá além das declarações públicas e chegue até o reconhecimento efetivo dos direitos e da sua dignidade, fecha aspas. A Associação dos Delegados da Polícia Federal também repudiou o ataque sofrido por policiais federais durante o cumprimento daquele mandado de prisão na casa de Roberto Jefferson. Numa nota, a associação disse que é totalmente inaceitável qualquer tipo de violência contra policiais federais, em especial no cumprimento do dever legal estabelecido pela Constituição Federal. Os delegados federais afirmam que vão exigir uma rigorosa punição ao responsável pelas agressões. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre o caso Roberto Jefferson na chegada para a entrevista na TV Record ontem. O presidente disse que o tratamento para quem atira em policial é de bandido e afirmou não ter qualquer ligação com Roberto Jefferson. Então, logo tomei conhecimento do fato em Levi Gasparian, determinei que o Anderson Torres assumisse pessoalmente o deslinde do caso. Falei para ele de imediato que atire policial, o tratamento é de bandido. Aqueles que temam dizer que Roberto Jefferson é meu aliado, lembre-se que em setembro agora, ele entrou com uma notícia-crime contra a minha pessoa no Superior Tribunal Militar. Não existe qualquer ligação minha com o Roberto Jefferson. Nunca se cogitou ele trabalhar na minha campanha. Quem age dessa maneira está mentindo. Hoje, durante uma entrevista coletiva em São Paulo, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, relacionou o atentado de ontem ao que acontece dentro do atual governo. O que eu faço é que o Roberto Jefferson é praticamente a fotografia, o resultado do que acontece no governo Bolsonaro. Ele é o resultado de tudo que é plantado nesse país, ele é resultado de um momento de muitas mentiras no Brasil. O comportamento dele não é um comportamento de um cidadão normal. E o presidente da República tenta, mais uma vez, contar mentira para a sociedade brasileira, a ponto do presidente ficar muito preocupado em dar uma entrevista coletiva logo, dizendo que não era amigo, que não conhecia o Roberto Jefferson, que nunca tinha visto o Roberto Jefferson, quando nós sabemos, sabe, que até o padre foi levado como laranja dele para o debate. Ou seja, é uma pena que esteja acontecendo isso no Brasil. Colocar o assunto Roberto Jefferson na nossa roda, mas antes eu preciso apresentar os nossos convidados hoje. A gente tem aqui Diego Skosteg, que é editor-chefe do site O Bastidor, e também temos Fernão Lara Mesquita, mais uma vez. Está quase fixo com a gente, hein, Fernão? Poxa, de convidado vai ser virar fixo. Não sei se é bom ou ruim para você, mas que bom que vocês estão com a gente aqui. Mas eu começo com você, Caio, porque as duas entrevistas, os dois trechos de entrevista que nós pegamos ali, tanto do presidente quanto do ex-presidente Lula, mostravam primeiro o presidente falando que não sou aliado dele. Inclusive, ele entrou com uma queixa-crime contra mim em setembro. E o Lula tentando fazer a ligação. É ou não é aliado? É mais que aliado, é super aliado e o próprio episódio em si, ele é muito lamentado dentro da campanha do Bolsonaro. E tem essas situações do episódio de ontem. Primeiro, a questão armamentista, que é uma bandeira deste governo. Segundo, o próprio Padre Kelmo, né, como o Lula disse, foi um laranja, de fato foi no debate. Então você tem toda, assim, tentar se desvincular, e salvo engano, foram mais de 10 encontros no Palácio do Planalto registrados na agenda oficial, Roberto Jefferson com o presidente Jair Bolsonaro. Isso agora não tem problema, é um aliado, não dá para dizer que não é um defensor das mesmas bandeiras. Teve uma hipótese, uma possibilidade do Jefferson, do Bolsonaro ir até o PTB, né? O PTB abrigou muitos dos bolsonaristas, enfim, não dá para dizer que não é aliado, né? Não tem nem como. E qual o tamanho de um
estrago ou de um dano na campanha de Bolsonaro nessa reta final de campanha, faltando o quê? 5 dias e 14 horas para a abertura das urnas no segundo turno. Raquel. Márcio, a gente só vai saber com clareza quando começarem a surgir os primeiros trackings que já peguem o efeito disso. Mas na campanha do Lula, hoje, a sensação era de comemoração, era como se eles tivessem ganhado um presente. Eles estão com a sensação que eles ganharam 2 agendas. Eles estão dominando a agenda dessa última semana da eleição. Isso é a percepção de dentro da campanha. A agenda econômica que eles vinham emplacando, essa questão do salário mínimo, tem uma enorme discussão sobre isso, uma bandeira que o Guedes sempre defendeu, teve ali uma distorção do assunto, mas foi um assunto que colou. E do outro lado, agora, essa discussão democrática, que ela era uma discussão muito etérea e virou uma coisa muito concreta, porque o Roberto Jefferson atirou no carro da polícia. E ali dentro da campanha do Lula, isso vai ser explorado, segundo me falaram, de 2 formas. Trabalhar mais essa questão da violência, tentando ligar Bolsonaro à violência nas redes sociais e trabalhar a questão da economia, tentando não desviar o foco totalmente da agenda econômica. Então, trabalhar na TV a agenda econômica. Se vai colar, qual o tamanho do estrago, qual o tamanho do dano, a gente até vai falar um pouquinho mais tarde. O mercado financeiro, por exemplo, antecipa que o dano foi grande. Mas a gente só vai saber disso a hora que a gente começar a ver os primeiros trackings, que devem sair já hoje, no fim do dia, né, Caio? Raquel traz vários pontos importantes, como ela mesma destacou. A gente vai aprofundar alguns deles ao longo deste programa, dessa edição do CNN Prime Time. Mas, Fernando, eu queria voltar com você à questão do presidente tentando se afastar de Roberto Jefferson. O que parece meio incongruente, porque no próprio domingo ele disse que ia mandar o ministro da Justiça para tentar dar um fim... Quer dizer, com que objetivo ele mandaria o ministro da Justiça para defender ou para entender um caso que não envolve um aliado dele? Se fosse comigo, ele não mandaria o ministro da Justiça. Se fosse com você, talvez também não. Mas com o Roberto Jefferson, que não é aliado, ele mandou. Queria entender a sua visão disso. Eu acho que no começo ali você tinha uma impressão nítida de que ele estava tentando um suicídio através da polícia ou algo parecido com isso, né? Pelo discurso que ele próprio publicou na rede. Então, mas eu acho que é compreensível... Dá para entender a atitude do Roberto Jefferson, né? Embora, quer dizer... Atirar contra os policiais? É isso? Eu acho que dá, porque para quem está na situação dele, né, o Roberto Jefferson, primeiro, é um sujeito, ele é um cafajeste no último grau, um cara que não tem medida nenhuma no que ele fala, tal, isso tudo bem, mas isso Isso explica tolerado dentro do ambiente democrático. Contra policiais, você ainda pode ser cafajeste quase impunemente, né? Você pode ter represálias sociais, mas não policiais quanto a isso. Agora, ele é um sujeito que está... Mas assim, não é bem cafajeste, né? É tentativa de homicídio, né? É criminoso, né? Espera aí, você não esperou eu acabar de falar. Desculpa, essa eu estou dizendo que ele, como personalidade, em primeiro lugar, é isso. Quer dizer, então, o que botou ele nessa senda de ser um cara perseguido pela polícia foi o cafajestismo dele, né? A maneira como eles dizem as coisas. Ele não cometeu crime nenhum, né? E, no entanto, foi preso, foi parar num presídio, né? Um cara que tem câncer pela 2ª ou 3ª vez, né? Que está fazendo um tratamento e que é estourado como ele é, né? E, de repente, de novo, ele está diante da... Não sei quanto ele mediu o que ele fala, o que ele não fala, porque me parece que ele é um sujeito daquele sujeito que faz as coisas antes de pensar e depois, quando a consequência vem, né? Mas, enfim, ele me pareceu ali que ele estava pensando em se matar ou se deixar matar, provocar a própria morte. Até tem uma expressão americana para isso, né? De suicide by cop, né? Que chama. Tem um monte de gente que nos Estados Unidos recorre a esse caminho. E ele me deu a impressão de fazer isso. E por quê? Porque é um cara que está sendo preso pela 2ª ou pela 3ª vez. Foi a 2ª ou a 3ª?
Não, ele estava em prisão domiciliar. Pela segunda ou terceira vez ele ia para o presídio, estava na cara que ele ia voltar para o presídio, né? E ele não tem a quem recorrer. Então, quer dizer, é um animal acuado. Quem está prendendo ele é o homem que realmente manda no Brasil, né? A partir da instituição mais alta do judiciário, acima da qual não há recurso. Então ele estava vendo que ele estava num beco sem saída e essa foi a reação dele. É que é engraçado que o presidente fala no vídeo que ele gravou depois da prisão, né? Eu mandei Anderson Torres prender Roberto Jefferson. E o presidente não manda ninguém prender, né? Mas só fazer uma pontuação. Eu acho que quando ele faz o vídeo... Depois da prisão? Não, quando o Roberto Jefferson faz o vídeo agredindo a ministra Carmen Lúcia com aquelas palavras de tão baixo calão que eu não vou repetir, eu acho que ele já antecipava que a Polícia Federal viria ao encalço dele, porque era claramente uma violação das condições do privilégio que ele tinha, que era a prisão domiciliar. Eu acho deixa só o Diego falar rapidinho, Fernando, depois eu passo a palavra para você. Só uma questão de fato, sem prejuízo do que você falou, Fernando, Roberto Jefferson, ele é réu por incitação a crime a patrimônio público, calúnia, homofobia. Ele estava preso cautelarmente, né? Pode-se questionar bastante a tramitação perante o Supremo, mas ele foi denunciado pela PGR. Então, havia condições para que ele permanecesse em domiciliar. Algumas dessas condições, não dar entrevistas, não se comunicar com outros agentes do PTB, o que ele fez, e também não se manifestar da mesma maneira nas redes sociais. Pode-se questionar, mas eram as condições impostas... Isso é fácil de você dizer aqui de fora. Agora, se alguém me proibisse de tudo isso, de participar de então, ele reiteradamente de me violou... manifestar nas redes sociais, de falar com meu vizinho, não sei o quê, sem ter nenhuma lei ou crime configurado na lei que justificasse tanto, né? E eu tivesse na minha terceira quimioterapia, etc., eu não sei como é que eu reagiria. Mas espera aí, mas ele não estava em regime domiciliar, com tornozeleira eletrônica, não podia receber visitas, recebia visitas, não podia falar com integrantes do partido, falava Mas você toparia numa boa ficar na sua prisão domiciliar com a tornozeleira se você não tivesse cometido nenhum crime? Na lei brasileira, não existe nenhum crime que justifique ele estar nessa situação. E você acha que ele devia ficar calmamente? Mas quer dizer, talvez até um cara que tivesse um espírito Mahatma, né, que tivesse uma grande alma como Gandhi, fizesse uma resistência pacífica. Ele é do outro tipo, né? Ele é um cara sem medida. Ele é o que atira em policiais. Ele é um cara sem medida, é um cara que... Não, atirar em policial, quer dizer, se ele atirasse no policial com aquele fuzil que apareceu ali, não tinha sido um arranhãozinho na cabeça como foi, tá certo? Ele atirou para ver se provocava o revide. Foi essa a impressão que eu tive. Porque para metralhar alguém naquela distância com um fuzil 308, você sabe o que é um fuzil 308? Nunca manuseei. Faz um estrago, que não é brincadeira. O Diego tem um ponto interessante, né? Você pode questionar o quanto você quiser e cabe discussão sobre o processo anterior, mas uma vez que o processo está feito, ele está em prisão preventiva, se você simplesmente desobedece, é a barbárie, né? Você não está mais... A barbárie caminha passo depois do outro, né? Primeiro é isso, é você ter o Supremo Tribunal Federal rejeitando a Constituição, afrontando a Constituição diretamente, né? Implantando censura e tal, e naqueles termos da ministra, né? A censura é inconstitucional em qualquer hipótese, mas hoje eu vou fazer. Foi isso que provocou o vídeo de Roberto Jefferson xingando tanto a ministra. Exatamente. Mas completa rapidinho, Diego, desculpa, só para jogar para o Yuri e para o Felipe também. Eu só queria, da minha parte, deixar claro a minha visão, que é isso que eu já falei da parte jurídica, ou seja, ele estava em prisão domiciliar, ele é réu, né? Ele estava mediante condições pré-estabelecidas que ele descumpriu. Esse é um ponto. Ele, ao descumprir, e havia a ordem de prisão, pedida pela PF, inclusive, não foi de ofício do Moraes, ele reage com granada e fuzil.
Eu acho que é muito evidente. Granada também é relativo, quer dizer, é uma granada de efeito relativo moral. No Jefferson, se fosse no Morro, seria... Se ele tivesse soltado uma granada de verdade ali, não sobrava nenhum daqueles caras. Fernando, eu estou achando que você que é uma Mahatma aqui, que está considerando demais a posição. Isso foi estabelecido, vocês mostraram isso nas suas reportagens. Ele soltou granadas de efeito moral, que é um troço que faz um clarão Sim, mas lança... A violência é inadmissível. Se fosse uma granada de arrebentar, de fragmentação... A policial ficou ferida no rosto, ela tem feito um estrago, provavelmente tinha morrido mais de um. Deixa eu jogar primeiro para o Yuri e também para o Felipe Moura Brasil. Eu começo com você, Yuri, que está mais perto da gente aqui. Como é que você acompanhou todas essas discussões? Como é que você acompanhou todas essas discussões do fim de semana e também hoje, principalmente esse vai e vem da posição do presidente em relação a Roberto Jefferson? Yuri, boa noite para você. Ô, Márcio, boa noite. Far away so close, né? Tão perto, tão longe assim. Estou aqui do outro estúdio aqui. Eu acho que, Márcio, a questão é a seguinte: há meios de se recorrer de decisões judiciais que se considerem justas. Não é por meio de granada, que não é relativo, nem de tiro de arma de fogo, que não é relativo. Houve uma atitude de uma pessoa que estava cumprindo, como o Diego disse muito bem, está respondendo a uma série de processos, de ações, que estava cumprindo uma prisão domiciliar, ele tinha outros canais de contestar a prisão a que ele está submetido, não colocando em risco a vida de 2 agentes de segurança, 2 agentes da Polícia Federal. Senão, a gente começa a justificar qualquer tipo de rebelião em presídio de pessoas que se sentem injustiçadas pela força do Estado brasileiro. Atitude dele. Eu estou dizendo que eu compreendo na cabeça dele o que aconteceu, entendeu? E ele não tinha a quem recorrer porque o cara que está perseguindo ele é o Supremo Tribunal. Isso é que está conflagrando o país inteiro. Quando o Supremo Tribunal se arroga o direito de legislar sem ter tido nenhum voto de ninguém para isso, sem que a norma constitucional ou a norma do próprio Supremo dê a ele essa prerrogativa, e começa a decretar prisões sem julgamento, sem coisa nenhuma, você não tem a quem recorrer. É aquele famoso desafio do Rui Barbosa de 150 anos atrás, que ele já sabia que era assim, né? A pior ditadura é aquela do judiciário, porque você não tem a quem recorrer. Esse é o caso. Se queira ou não, é esse o caso. Quer dizer, todo mundo que está sendo acossado pelo Supremo Tribunal, mandado prender, tendo a sua palavra cassada, tomando multa por minuto porque falou qualquer dado da biografia real do Lula. Você só pode falar de biografia fake do Lula. A verdadeira você não pode mencionar. Então, quer dizer, e você não tem para quem recorrer, porque quem manda fazer isso é o ministro que declara que tem caras que ele é amigo e tem caras que ele é inimigo. O ministro do Supremo Tribunal Federal declara isso todo dia. Vamos deixar o Yuri terminar a primeira Para os amigos, ele dá tapinha na bochecha. Para os inimigos, ele manda porrada. Yuri, completa aí. É assim, velho. Só esperar. Acho que o Fernão ainda estava terminando ali, Márcio. Já terminou. Já terminou. Bom, enfim, eu mantenho a questão que é a seguinte, mesmo no caso do Supremo, há sim como se entrar em recursos no próprio Supremo. E, de novo, Roberto Jefferson foi mantido com essas medidas cautelares e depois de ter feito muita coisa. Muita coisa. Não foi uma postagem... Bom... Ele foi acossado 10 vezes até que ele cometeu o crime. A gente vai cortar o microfone do Fernão, então, e vai deixar o Yuri falando só para terminar, então. Fernão, por favor. Eu acho que é isso, Márcio. Eu acho que os atos de cada um já são notórios, são públicos, inclusive os de Roberto Jefferson. E aí é isso. O que aconteceu no domingo foi grave. Isso acho que é inegável. Acho que o presidente Jair Bolsonaro reconhece que foi grave, tanto que adotou todas as medidas políticas possíveis para se tentar desvincular de um episódio em que uma pessoa atirou contra agentes de segurança. E, de novo, se a gente acredita num Estado democrático de direito de fato, e a gente acredita que o Brasil vive num Estado de direito, se não vive num Estado democrático de direito, vive em um outro regime, aí é uma outra discussão e cada um
acha o que quiser em relação ao momento que a gente está vivendo no Brasil e como as instituições estão funcionando, há meios de se recorrer de forma institucional. Rui Barbosa disse, de fato, que a pior ditadura que existe é a ditadura da toga. Agora, achar que o Brasil de 2022 é uma ditadura da toga, acho que tem uma diferença muito grande com o que a gente está vivendo hoje. A gente até entende como isso está mobilizando, não apenas pela gravidade do fato, Felipe, mas também porque vinha num crescendo a campanha de Jair Bolsonaro. E esse fato de ontem, envolvendo Roberto Jefferson e esse ex-aliado dele, aliado do presidente, pode ter um peso muito grande, de novo, nessa reta final de campanha, né? Boa noite, Felipe. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. De fato, está pegando mal para o Jair Bolsonaro essa atuação do Roberto Jefferson, que é um aliado dele desde pelo menos 2003, quando Jair Bolsonaro saiu ali do PPB para o PTB do próprio Roberto Jefferson. Inclusive, o Eduardo Bolsonaro ganhou um cargo ali em Brasília, de assessoria, ali, de comissão, inclusive, na liderança do PTB, e que estava sendo exercido do Rio de Janeiro, supostamente porque Eduardo Bolsonaro estava cursando faculdade no Rio, enquanto era remunerado por esse cargo em Brasília. Então, há um pacto muito antigo entre Jair Bolsonaro e Roberto Jefferson, e o Roberto Jefferson, ultimamente, estava colocando ali no partido dele essas figuras mais polêmicas do bolsonarismo. O Fabrício Queiroz, que chegou a ser denunciado pelo MP do Rio de Janeiro como operador de esquema de rachadinha, mal chamada rachadinha, é um rachadão quando são milhões de reais desviados. Você tem ali o Daniel Silveira também, para quem Jair Bolsonaro concedeu indulto depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, e que também teve todo um histórico ali de enfrentamentos. E ainda tem mais gente lá nessa linha. Eu queria só lembrar aqui os crimes pelos quais o Roberto Jefferson estava preso, porque houve uma ação da ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, pedindo justamente a revogação da prisão domiciliar. Isso antes do Moraes ter revogado a prisão domiciliar para mandar o Roberto Jefferson para a cadeia. Então, foi uma ação penal ajuizada pela PGR, pela Procuradoria-Geral da República, comandada pelo Augusto Aras, que foi escolhido pelo Jair Bolsonaro. A denúncia foi assinada pela subprocuradora Lindora Araújo. E o Roberto Jefferson, no fim das contas, acabou preso ali com uma série de crimes apontados contra ele, de calúnia, difamação, injúria, incitação ao crime, apologia ao crime ou criminoso, associação criminosa, denunciação caluniosa, discriminação, organização criminosa, de novo, tentar mudar a ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito, fazer propaganda de processos violentos ou ilegais para alterações da ordem política, incitar a subversão da ordem política ou social e dar causa à abertura de processo atribuindo a inocente prática de crime com finalidade eleitoral. Cada um tem ali os números dos artigos no Código Penal e em outras leis. Ele descumpriu as medidas restritivas estabelecidas, como já foi colocado, e acabou sendo alvo aí desse mandado de prisão novamente e reagiu à bala, reagiu com essas granadas de efeito moral que seja. Então, é claro que há os caminhos institucionais para se criticar. Nós criticamos aqui, inclusive, diversas decisões do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral. Nem todas estão absolutamente erradas, mas várias a gente chamou de censura, a gente chama de impunidade quando considera, agora não sai atirando em policial. E o relativismo dessas condutas criminosas, de condutas, na verdade, tipificadas em lei como criminosas, essa relativização por parte do Jair Bolsonaro e de muitos ativistas bolsonaristas, ela faz com que, em determinado momento, se chegue ao cúmulo de se atirar contra policiais, que é, inclusive, uma categoria que Jair Bolsonaro jura defender. Então, você tem um lado até autofágico aí no bolsonarismo. E foi isso que foi feito ao longo de muito tempo, em que Jair Bolsonaro posou ali de defensor da liberdade, quando muitos dos seus militantes estavam incorrendo em crimes contra a honra, em incitação ao crime, em ameaça de violência e de morte, inclusive em outras ações ajuizadas pela Procuradoria-Geral da República, não de ofício pelo ministro Alexandre de Moraes. Há vícios em determinados inquéritos? Eu, por exemplo, apontei desde o início alguns vícios no inquérito das fake news. Jair Bolsonaro, naquela época, não apontava. O seu então advogado-geral da União, André Mendonça, ele endossou
o inquérito aberto de ofício pelo Dias Toffoli e dado para a relatoria para o Alexandre de Moraes. O Jair Bolsonaro, num café da manhã com jornalistas, e eu participei de um deles, ele defendeu o André Mendonça por ter defendido, falou em direito garantido pelo regimento interno do Supremo Tribunal Federal, e o Augusto Aras endossou aquele inquérito, só pediu para participar também. Só que aí houve uma decisão no plenário do STF que referendou o inquérito de uma maneira muito específica. Só o Bolsonaro veio a criticar quando o inquérito atingiu a sua militância. Então, assim, preciso separar duas coisas. Quando a militância incorre em atos de delinquência, ela precisa ser responsabilizada e punida. Outra coisa é o inquérito no qual se enquadra isso. Há vício de origem em determinados inquéritos? Mas a responsabilização precisa acontecer. Por isso que é preciso protestar pelos caminhos legais e, de preferência, no começo, não só quando se atinge os seus próprios interesses. Agora, se a gente pensa nessa operação de ontem, Raquel, ela não parece ter sido extremamente bem conduzida. Eu acho que nesse ponto eu até vou ouvir o Fernão depois para ele me dizer exatamente o que ele achou também disso, mas fica claro ali que aqueles policiais chegavam meio que expostos, sabedores que iam encontrar uma pessoa que, como o Fernão bem diz, é um cafajeste, visto pela lista de crimes aos quais ele está respondendo. E a operação da Polícia Federal parece que não foi adequada para prender um sujeito desse porte, desse nível. Mas foi uma confusão. Eu passei o dia desde ontem ouvindo as fontes na Polícia Federal, ouvindo especialistas em segurança, conversando com gente que já trabalhou dentro da Polícia Federal e tem várias... acho que primeiro é preciso ressaltar que quando você está em campo, é sempre difícil a tomada de decisão. É fácil você avaliar de fora. Mas, dito isso, algumas coisas chamam muita atenção. Primeiro, a maneira como os policiais chegam completamente despreparados, né? Sem colete à prova de balas. E isso é atribuído no meio ali dos policiais federais a quase que uma proximidade, porque Jefferson já foi tantas vezes indiciado, então a polícia já tem tanto costume de ir na casa dele que parece que eles não esperavam que pudesse acontecer alguma coisa gravíssima. Dito isso, o que chama muita atenção mesmo dentro da PF é porque não se isolou a área depois da gravidade do ataque que ele fez aos policiais federais. Você circulou gente por ali. O padre Kelmon, por exemplo, entrou dentro da área. Isso prejudica a investigação da polícia, prejudica você colher evidências. Então, isso foi considerado uma falta grave. Teve também um questionamento ao tempo que se levou para entrar dentro da casa e levar Roberto Jefferson preso. Aí eu ouvi visões divergentes. Tem gente que acha que uma vez o suspeito não tendo formas de evadir, tudo bem, você pode levar o tempo que for, ele estava armado, já tinha mostrado que estava fortemente armado, então você tem que ter toda a cautela. Tem gente que acha que houve uma postergação desse tempo até para poder chegar ao período noturno. Você tinha uma chamada da militância, né? Você tinha aliados do Roberto Jefferson chamando a militância para defendê-lo, chegou até ali alguns apoiadores e foi preciso uma segunda ordem do ministro Alexandre de Moraes dizendo, olha, pode prender e pode prender durante a noite e se isso não for feito é prevaricação. Mas aí tem discordâncias. Tem gente que acha que é melhor ir com cautela, tem gente que acha que a coisa devia ter sido feita mais rápido. O que chamou mais atenção de tudo é porque não houve um isolamento correto da área, porque se permitiu que Padre Kelmon, por exemplo, entrasse dentro da residência de Roberto Jefferson depois que ele tinha atirado nos policiais. Colocando, inclusive, em risco o próprio Padre Kelmon. Exato. Eu acho que, primeiro, quer dizer, o fato do cara ser um cafajeste, como ele era notoriamente, não quer dizer automaticamente que ele vai sair dando tiro de fuzil quando a polícia chegar. Então, quer dizer, a polícia claramente não contava com isso e ninguém contava, em boa consciência, contaria com isso, a não ser o próprio maluco, tá certo? Que tomou essa atitude. Então, eu acho normal que a polícia tivesse chegado lá, ela não estava prendendo o chefe do PCC. Ela chegou lá de boa, porque já prendeu ele várias vezes e nunca aconteceu nada. Então, esse ponto não me chama atenção de maneira nenhuma. Essa questão do isolamento, para mim, não ficou claro, porque eu também fiquei horas acompanhando a cobertura, porque tinha
acho que a Jovem Pan ficou permanentemente lá. Tinha uma espécie de portão, né, onde o padre Kelman chegou. Então, para mim não é claro isso, mas me deu a impressão que era uma rua sem saída e a última casa era dele. Devia ser uma vila, né? Um condomínio. Não era um condomínio. Isso foi até explicado nas matérias lá que eles fizeram ao longo do dia. Não era um condomínio, era uma rua, mas terminava nesse portão onde estava toda a polícia e ambulância, mas não sei o quê, e onde o padre Kelman entregou as armas dele. Também não acho estranho que se deixe entrar o padre Kelman ou a pastora lá, que também parece que entrou, né, com essa tentativa de demover o cara de continuar aquela loucura. Tá certo? Sei lá, quem assiste Enlatados Americanos vê essa cena 500 vezes. Às vezes trazem a namorada do cara para tentar... O estranhamento depois foi o policial falar... Não é estranho. Quer dizer, mandar alguém que tem ascendência sobre ele para dizer, cara, não faça essa loucura. Sim, mas o estranho depois foi o policial entrar no local onde estava o Roberto Jefferson e conversar. Eu esqueci de mencionar esse trecho. Tem um vídeo depois em que um policial conversa de uma forma até amistosa com o Roberto Jefferson. E aí eu fui conversar com um experimentado negociador da Polícia Federal. E o que ele me explicou é o seguinte, olha, é até natural que em casos como esse, quando você está do lado de fora, você tente estabelecer algum tipo de ligação com o sujeito, né? Ele até brincou comigo, se o cara torce por o Cruzeiro, você não vai falar que você é do Atlético e etc. Então, você vai tentar estabelecer algum tipo de ligação, então isso é natural. Mas no momento que você entra, e aí o sujeito já está sob a sua custódia, ele tem que ser algemado e levado. Então, isso também causa um pouco de estranhamento, porque pelo vídeo que a gente viu, ele já está dentro, a polícia já está dentro da residência do Roberto Jefferson e não negociando a sua entrada. Agora, em cima de todas essas ações... Aí é importante esse ponto. Por que teve essa... Porque realmente ele não atirou nos caras para matar. É a versão dele. É a versão dele e os policiais, colegas desses, se ele tivesse feito algo assim, não estariam tratando ele com essa urbanidade, vamos dizer assim. Bom, mas você quer dizer que se ele quisesse matar, ele teria matado, é isso? Teria matado, era facílimo. Ele não poderia errar. Ele estava de cima, numa porta, com os caras na distância que estão as câmeras da gente aqui. Entendi. Eu só acho que tem um ponto se ele quisesse matar, ele tinha matado. Um ponto fundamental técnico que cabe ao Ministério Público o controle, a fiscalização, o controle externo da Polícia Federal. Então, todas essas questões que estão surgindo sobre a condução do processo de ontem devem e podem ser respondidas mediante correição do Ministério Público e da própria Corregedoria da PF, para ver se de fato houve algum tipo de equívoco, inclusive em relação ao policial que diz ter assumido uma persona, que é uma coisa comum entre os negociadores, para que houvesse a rendição. Mas seja como for, foi um dia muito intenso, completamente desprovido de sentido numa democracia, né? Gente, foi bizarro, então eu acho que seria interessante bizarro. Sobre todos os aspectos que o Ministério bizarro é a palavra certa. Mas assim, a bizarrice não deveria excluir a necessidade de uma correção, uma fiscalização efetiva e dura do Ministério Público para a gente ter essas respostas. Tem as fotos, a nossa âncora Daniela Lima trouxe as fotos do veículo em que você tem tiros na parte de cima, no encosto de cabeça do carro. Isso certamente vai ser analisado pelos peritos. No encosto de cabeça também, dentro do carro. E principalmente... o carro parece que é blindado, né? Porque o vidro permaneceu ali, embora estilhaçado. Só o vidro da frente era blindado. Parece um vidro blindado. Não é, Agora, Caio, quanto tempo mais isso vai render? Não apenas de discussão no nosso programa, mas eu digo na rua, na campanha eleitoral. Fica até domingo? Tem prazo de validade para as duas campanhas utilizarem isso, uma se defendendo e outra atacando? Mas se a gente pegar... Caio. Se a gente pegar a virada do primeiro para o segundo turno, a campanha do presidente Jair Bolsonaro estava, de certa maneira, empolgada, né? Só que há uma sucessão de eventos
negativos na campanha do Bolsonaro desde então, provocados pelo próprio candidato ou por seus apoiadores. O mais recente é o de ontem, não tem 24 horas. Se a gente pegar no final da semana passada, tem o tal Plano Guedes, que foi desmentido, sim. O próprio ministro me desmentiu, mas circulou o Plano Guedes de redução de salário mínimo e tal. Tem a questão das venezuelanas, saiu da boca do próprio presidente da República. Ou seja, tem uma sucessão de eventos negativos que a campanha do Lula está podendo escolher qual explorar. A do Jefferson é mais recente. Mas até onde eu entendi, falando com eles hoje de manhã, com os petistas, né, eles iam focar muito essa semana na questão de economia popular, na questão econômica, na questão explicar, tentar detalhar melhor as propostas de salário mínimo, de política de valorização do salário mínimo e de correção da tabela do imposto de renda, porque nessa faixa do eleitorado entre 2 e 5 salários mínimos está um eleitorado-chave ali que a campanha petista sente que o presidente da República tem conseguido avançar. Mas o que mais me chama a atenção, nessas 4 semanas, estamos entrando na 4ª semana, é como a campanha do Bolsonaro, seja ele, sejam os seus apoiadores, estão dando motivos e temas para a campanha adversária explorar. Não fala munição. Não, mas isso está acontecendo muito. Né? Assim, nos últimos 10 dias você teve 3, se não me falha a memória. A questão das venezuelanas, a questão do Plano Guedes e essa questão de ontem. Eu vejo os profissionais da campanha do Bolsonaro trabalhando. Né? O Valdemar, o Ciro, o Duda Lima, o Marqueteiro. E cada vez que acontece isso, eles não sabem, tem que esboçar uma estratégia para reagir. Né? Mas é importante pontuar que essa questão do Plano Guedes tem uma certa distorção aí, né? Sim. Que é um plano vazado de dentro do Ministério da Economia, que o sob ministro... reserva, né? Sob reserva, Sim. que o ministro já disse que não é para agora, e aí se embala de um jeito como se ele estivesse fazendo já. A campanha do PT pega e se aproveita disso. Mas, enfim, eles estão escolhendo qual flanco ele atacar. Tá dando Você está coberta de razão. Está dando muito... Eu acho que isso essa atitude de pegar todo o pelo em ovo e transformar num tsunami é o que vai decidir essa eleição, muito mais do que os casos em si. A tentativa de demonstrar ou de provar que o Bob Jefferson é o Jair Bolsonaro, ou o Jair Bolsonaro é que é o Bob Jefferson, e que o plano vazado, e que isso e que aquilo, isso aí, para mim, é o que está movendo o eleitorado. Quer dizer, o pessoal fica com horror disso, entendeu? Quanto mais você pega em coisinha e ultradimensiona aquilo... Mas são casos e casos, né, Fernão? Você acha que o Roberto Jefferson não é bolsonarista? Não é um aliado do presidente? Que ele é bolsonarista, cara. Tá cheio de assassino que é lulista, e daí? Tem dos dois lados, né? E daí? O que quer dizer isso? Nada. Mas uma dúvida importante. Rigorosamente nada quer dizer isso. O presidente da República pediu para o seu ministro da Justiça auxiliar um sujeito que atirou em policiais. Quem falou que ele pediu para auxiliar? Prisão, isso não é... Não, o que o cara está pontuando é que respinga na campanha, claramente. Sim. Né? O cara naquela hora do vamos ver, pensou nisso, mas não foi, o ministro não foi, não mandou. Quer dizer, então é que nem o suborno que não houve da compra de vacina que não foi feito. Agora, posso fazer uma pergunta? Isso muito mais do que o caso em si, move eleitores para um lado. Isso é a minha dúvida, se me permitir, até para você se aprofundar. Você acha que esse caso, ele tem um impacto na decisão de voto de milhões de pessoas? Ou seja, isso que você aponta de uma certa perseguição, talvez, ao Jefferson, esses superpoderes não, eu digo TSE, que para mexer tanto assim com o eleitorado? A sistematização dessa atitude, com certeza. Você tem um ato institucional por dia do Supremo Tribunal proibindo falar qualquer coisa do candidato Lula. Certo. Você não pode dizer que ele foi preso, que ele foi descondenado, que ele foi preso por corrupção, que ele roubou a Petrobras, não pode falar nada. Né?
Por quê? E aí você acha fake que news, as pessoas, o eleitor vai diante disso, mudar o voto dele? Eu acho que o eleitor se apavora quando ele vê que o Supremo Tribunal de Justiça brasileiro e o Supremo Federal e o Supremo Tribunal, o TSE, o Supremo Tribunal Eleitoral tem partido. Isso faz votar no Bolsonaro, com certeza. Mas aí só um ponto interessante até para o seu... Isso que faz votar no Bolsonaro. Não é o que o Bolsonaro faz ou deixa de fazer. É muito mais isso. Mas só para pontuar até para o telespectador. Há uma diferença de 6 milhões de votos entre os dois. Sobram 9 milhões e o Bolsonaro, o Lula precisa só obter 16% desses votos. Ou seja, milhões de votos nós estamos falando. Então, isso talvez seja esse movimento em relação ao Supremo, TSE, jurídico. Você acha que é suficiente para virar a eleição, ou seja, o Lula não ganhar? Não, isso eu não sei. A gente só vai ver quantos... Mas que isso é que criou o Bolsonaro, em primeiro lugar, lá atrás. E isto é que mantém o Bolsonaro vivo, eu não tenho dúvida nenhuma. Gente, deixa eu mudar de assunto aqui, quer dizer, nem mudar de assunto. Essa junção do massacre de várias forças que sistematicamente massacram ele e diante de atitudes idênticas do outro lado não tomam providência nenhuma, essa desconfiança fez o Brasil eleger um Congresso muito mais à direita do que ele teria eleito se fosse um pleito sem esse fator. Fernando, deixa eu só pegar a palavra aqui, porque só para atualizar e terminar esse caso do tiroteio envolvendo o ex-deputado Roberto Jefferson ontem. A Câmara dos Vereadores de Três Rios, no Rio de Janeiro, informou que demitiu o assessor parlamentar Diogo Lincoln Rezende. Ele foi o responsável pela agressão ao repórter cinematográfico Rogério de Paula, da Inter TV, afiliada da TV Globo. Rogério fazia a cobertura da prisão de Roberto Jefferson quando levou um empurrão pelas costas e caiu no chão. O agressor aparece de camisa verde, aí está, empurrando o cinegrafista ou tomando um murro, como diz o Fernão. De qualquer maneira, foi uma agressão e ele foi identificado pela Polícia Civil, trabalhava no gabinete de um vereador, Robson de Souza, do PSDB, da cidade de Três Rios. O próprio vereador pediu a exoneração de Diogo Rezende. A Câmara dos Vereadores informou em nota que essa não é a atitude que se espera de um servidor e que defende a liberdade de imprensa e o respeito aos profissionais que fazem seu trabalho com responsabilidade.